Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no texto de Lucas, no capítulo 10, eu vou precisar de você, Lucas José, para você projetar. Lucas, capítulo 10, versículo 38. É um texto bem conhecido, interessante, de Marta e Maria, Jesus ensinando, você sabe bem a história. E eu gostaria de falar sobre o encargo da nova aliança, ou o encargo na nova aliança. Antes desse, Lucas José, Efésios 2:10, por favor. Por que eu quero falar do encargo? Porque a nossa visão, ou a nossa declaração de visão, ela diz que o nosso trabalho é edificar uma igreja de vencedores. Alô? O nosso sonho é edificar uma igreja de vencedores. A nossa visão é edificar uma igreja de vencedores. Não, o que é? O nosso? O que é o encargo? O encargo é uma palavra, né? E essa palavra está na Bíblia. Eu posso te dar mais de 10 referências. Atos capítulo 1, versículo 20, fala do encargo. Que Judas, precipitando-se, deixou o seu encargo. E outro tomou o seu encargo. O que é encargo? É um trabalho dado da parte de Deus para alguém que não pode realizá-lo. Você não poderia realizá-lo, nenhum trabalho para Deus, muito menos eu. Quem poderia? Diz o apóstolo Paulo que o nosso Deus não é servido por mãos humanas e nem habita em prédios feitos por mãos humanas. Mas infelizmente, ainda nesses dias, há muitas pessoas chamando um lugar como esse de templo e uma plataforma como essa de altar. Aí você fala, pastor, isso é insignificante. Não, não é. Porque aquilo que você pensa, você vai crer conforme você pensa. Se você pensa que isso aqui é um altar, isso aqui é um templo, portanto esse lugar é sagrado. O que na verdade não é. Quantos estão me entendendo? Então, se você realmente quer viver a nova aliança, o começo de tudo é uma renovação da mente. Quantos querem renovar a mente aqui hoje? Como que renova a mente? Segundo Romanos 12? Pela palavra. Pela palavra. Por isso, congregamos líderes aqui, ministramos uns aos outros e liberamos a palavra. Eu queria liberar a palavra hoje ao seu coração, falando do encargo. Será que existe ainda trabalho na nova aliança? Ou não temos que trabalhar mais? Será que, ao crer que já está tudo consumado, não é necessário mais trabalhadores na seara? Não é necessário que esses trabalhadores se aperfeiçoem naquilo que fazem? Será então que podemos deixar as nossas células correr livremente? Não há mais critério para a obra de Deus? Tanto faz vir a uma reunião, como não vir, participar de um discipulado, como não participar. Efésios 2:10 diz que porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para quê, meus amados? Fomos criados em Cristo Jesus para ficar em casa desfrutando. Hã? Há um erro muito comum que as pessoas costumam falar por aí. Não, pastor, eu sou a igreja. Não, você não é a igreja. Você é parte da igreja. Você é membro do corpo de Cristo. Um membro sozinho não é o corpo. Esta mão aqui não é o corpo. Ela faz parte do corpo, amém? Mas a mão aqui, conectada no corpo, ela é bonita, ela faz sentido, ela tem função. Mas se essa mão for tirada desse corpo e colocada na calçada, vira uma coisa horripilante, não vira? Esse é o crente que diz que é igreja, mas está desconectado do corpo. Ele fala, não, pastor, eu adoro a Deus lá na minha casa. Adora mesmo, mas não é igreja. Pastor, eu busco a Deus lá na minha casa. Busca mesmo, mas isso não é congregar. Por que então o autor de Hebreus diz que nós devemos exortar os irmãos a congregar? É porque congregar tem um poder.
Fala para o irmão que está do seu lado, congregar tem um poder. Quando você vem a uma reunião como essa, há um poder liberado. Quando você vai à célula, há um poder liberado. No mínimo, eu te digo qual poder está liberado ali. O poder de renovar sua mente. O poder de transformar a mente. Porque palavras de vida eterna estão sendo liberadas. E nós estamos disponibilizando o máximo possível ferramentas para você liberar a palavra. Ferramentas eletrônicas, ferramentas físicas, virtuais, etc. E o máximo que a palavra for liberada, melhor. Melhor. Você está aí comigo no texto de João? Perdão? De Lucas 10, 38. José, por favor. Você sabe a história, eu vou me adiantar um pouquinho por conta do tempo. Mas você sabe que o Senhor entrou em uma aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Fala, o recebeu em sua casa. Ó, a Marta ganhou uma plaquinha dessa aqui, ó. Casa de paz. A casa de paz da dona Marta. Então, Marta recebeu quem na sua casa, meus irmãos? Jesus. Agora, qual que foi o resultado de Marta receber Jesus na sua casa? O resultado você já sabe. Jesus mesmo falou, Marta, Marta, você está agitada em muitos serviços, mas uma coisa só é necessária. Parece que aquela anfitriã, ao receber o príncipe da paz, não desfrutou da paz. Apesar de estar com ele em casa, não desfrutou dele. Alô? Alguma semelhança em alguém aqui ou conhecido seu? Apesar de estar na nova aliança, muitos, inclusive aquele pastor que fez aqui a ministração da oferta, diz que dificilmente você desfruta dela. Por quê? Porque nós precisamos receber um encargo da parte de Deus. Não adianta pregar sobre nova aliança se você não deseja vivê-la. Se você já coloca na sua mente, isso não é para mim não, isso deve ser para gente tipo esse profeta aí, ó, que deve andar em outra dimensão. Eu criei, por isso eu falei. Não fale isso, porque a nova aliança é para todo filho de Deus. Mas a Marta recebeu Jesus em sua casa. Avance, Lucas José. E qual foi o resultado? O resultado foi muita agitação. Muita agitação. Quando na verdade deveria ser descanso. Por que uma descansou e a outra agitou-se? Porque Maria descansou aos pés de Jesus e a outra ficou agitada em muitos serviços. Não me parece justo. Eu vou pregar sobre isso. Eu tô louco para pregar essa palavra. Não é justo. Estou elaborando ela. Mas isso aqui parece uma situação que não é justo, não é verdade? Como que você sentiria quando você foi convidado para organizar um impacto, um Domingo Kids, enfim. E aí, vocês dois, Marta e Maria, foram convidados. Mas o irmãozinho que foi convidado junto com você, não está fazendo nada. Não parece injusto? Para quem aqui parece injusto? Só para mim? Pregador aqui? Parece injusto ou não? Então, será que isso é um problema? Porque para quem pareceu injusto, não desfrutou de Cristo. Mas para aquela que estava aos pés de Jesus, o próprio Senhor disse que ela escolheu a melhor parte. E não vai ser tirada. Mas da outra não precisava tirar. Ela nem entrou na melhor parte. Será que isso que aconteceu aqui nessa casa não acontece conosco aqui, líderes na casa de Deus? Por que pode acontecer? Porque você tem um tal pensamento. Não é justo. Aí, quem tem esse pensamento? Não é justo o vendedor ganhar mais do que eu. Não é justo ele ter uma comissão maior do que a minha na mesma loja.
Eu que estou aqui há mais tempo que ele. Amigo, não combinaste comigo um denário? Eu já estou pregando a mensagem que eu quero pregar. Deixa eu voltar aqui nesse esboço aqui. Vamos voltar aqui. Agora, essa pergunta é justa da Marta. Jesus, olha só, Senhor, não se dá que a minha irmã me tenha deixado a servir sozinha. Primeiro que mulher nessa ocasião não falava com homem. Muito menos com o rabi. Muito menos com Jesus. Mas o Senhor é tão glorioso, ele podia ter falado: Marta, Marta, cala sua boca, porque senão a coisa vai ficar feia. A mulher está confrontando o mestre aqui. Mas o mestre respondeu para ela com tanto amor, com tanta graça. Então, não tenha problema de falar nada com o seu Jesus, porque com certeza ele vai te responder. Agora, por favor, encargo não tem nada a ver com o fato de ser justo ou injusto. Deus dá o encargo para quem Ele quiser. E se você receber um encargo da parte de Deus, se alegre, porque você é bem-aventurado. Pastor, mas o outro não está trabalhando. Será porque ele não está trabalhando? Talvez ele não recebeu o encargo. Talvez ele não foi nem sequer chamado. Pastor, mas está na igreja. As duas aqui estavam numa casa. A casa representa a igreja, que representa dois tipos de crente. Um recebeu o encargo, o outro só recebeu tarefas. Você tem encargos ou tarefas? Porque quem tem tarefa, sabe qual que é a conclusão que ele vai chegar? Isso é injusto. Isso é injusto. Por que que esse sujeito aqui multiplica célula e ele não faz nada? Parece que ele não é tão zeloso assim. Parece que ele não... Sabe por quê? Fala comigo. Ele recebeu um encargo. Mas irmãos, o que é o tal encargo? É um trabalho dado por Deus para alguém que não pode realizá-lo. Se você pensa que pode realizar a tarefa de Deus, você é uma Marta, vai ficar bem cansada. Vai ficar cansada. Entrega essa célula logo, pode entregar para nós, está fazendo um mal para você. Está igual o Salmo 127, está penosa. Sabe aquele negócio penoso? E eu vou te falar, ninguém quer ficar com gente penosa, que está penando para fazer algo. Você gosta de trabalhar lá no seu serviço com gente penosa? Lamuriosa? Gente que está murmurando? Não! Então, eu queria falar com você mais sobre o encargo. Eu queria agora ir para 1 Samuel, capítulo 1 e versículo 17. 1 Samuel, capítulo 1 e versículo 17. Tem alguém aí comigo? Nós gostamos de falar, eu vou falar de 2 sacerdotes. Quantos sacerdotes nós temos aqui? É mesmo? Você recebeu o encargo da parte de Deus? Como é que você sabe que recebeu o encargo da parte de Deus? É importante sabermos. Eu vou te contar como é que você vai saber. Porque não é o pastor que dá o encargo. O pastor no máximo pode dar uma tarefa. Mas encargo só vem da parte de Deus. Como que eu sei, pastor, que eu recebi um encargo? Só porque eu sou líder de célula? Não, filho. Você pode ser líder de célula sem encargo. Você pode ser até pastor sem encargo. Quando é que vai ser revelado? Quando Jesus voltar. Pastorada toda ficando aí para trás. Porque era só pastor, só isso. Era só uma profissão, não tinha encargo. Tem que ficar mesmo alguns para ensinar para o povo. Aleluia. Espero que nós vamos edificar uma igreja de vencedores. Mas vai ficar, com certeza. Porque só tem título, anel, tarefa. Não tem encargo. Como que eu sei que eu tenho um encargo? Eu vou te dar 2 sacerdotes para você perceber se tem encargo ou não. O primeiro é Eli. Olha, eu já vi muita gente pregando sobre Eli. Sempre mal.
Você já viu alguma coisa boa, falando alguma coisa boa de Eli? É igual Saul, né, coitado? Só leva na cabeça as pregações todas. Mas eu posso te dar 10 razões pelas quais a unção sobre a vida de Saul mudou a vida dele. Já ouviu isso? Mas então, vamos voltar lá em 1 Samuel. Está aí, obrigado. 1 Samuel 17 e 20. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz. E o Deus, respondeu Eli, para quem? Ana, que estava lá chorando por um filho, clamando. E aí Eli falou: essa mulher aqui, aproximadamente 84 anos, parece que está bêbada aqui no templo. E ela estava fazendo o quê? Ela estava balbuciando alguma coisa para Deus, porque não tinha força nem de orar mais. E aí Eli liberou a palavra sobre a Ana. E a palavra foi: vai-te em paz. E o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. Perguntinha: Deus respondeu essa palavra profética? Respondeu ou não? Qual que é a resposta da palavra profética um ano depois? Como é que é o nome da resposta? Samuel. E como que um profeta era conhecido no Antigo Testamento? Se o profeta for de Deus, a palavra vai cumprir. Se o profeta não for de Deus, a palavra não... Alguns até se matavam. Você tem inúmeros profetas que se mataram quando eles eram conselheiros de reis, porque liberavam a palavra, não cumpria. Então, a palavra profética liberada de Eli cumpriu? Parece que esse homem era um profeta. Apesar de, na nossa cabeça, só ter coisas ruins a respeito de Eli. Eli chegou e viu Ana ali aparentemente bêbada. Ele poderia ter declarado sobre ela uma sentença de morte, mas não o fez. Vai então a primeira coisa de quem tem encargo. Quem tem encargo só libera palavras de vida eterna. Mesmo que aparentemente aos seus olhos está patente morte, morte. Agora, nós liberamos palavras de derrota muito rapidamente. Essa semana mesmo, um irmão me mandou uma mensagem: pastor, não tem mais jeito para a minha situação, acabou, não tem jeito, está, né, tudo destruído, a minha casa... Eu falei: que sequência de palavras de morte. E você não se dá conta de que a sua palavra é a palavra criativa. Como é que Deus criou o universo? Deus disse, haja luz, o verbo. E João diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Perguntinha básica: aonde o tal verbo habita hoje? Em você. Então você é uma usina de criação divina. Quando você libera palavras, você tem... já está escrito isso: na língua está o poder da vida e da morte, da bênção e da maldição. Então, qual que é o sinal de quem tem encargo? Mesmo que ele esteja vendo ali a derrota, ele profetiza a vitória. Mesmo que ele não está vendo absolutamente nada, ele profetiza sobre aquele vale de ossos secos: vai gerar vida. Nós estamos aqui hoje em um lugar que você pode pegar nisso que eu estou falando. Você pode datar, você pode testificar. Quem tem encargo, libera vida. Tem uma pessoa aí do seu lado que tem encargo, libera vida nela agora. Tem encargo? Libera vida. José, 1 Samuel capítulo 3 e versículo 1 agora. Vamos ver se Eli tinha encargo. Aleluia. 1 Samuel 3, 1. Entretanto, o menino Samuel, olha aí a palavra profética liberada, servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era muito rara naqueles dias, e as visões não eram frequentes. Eu não vou até o versículo 11, você pode anotar. Essa palavra também vai estar no nosso canal, depois você pode ouvir. Até o versículo 11 vem aquela história. Você sabe que Samuel levantava, na verdade ele estava dormindo, aí ele ouviu uma voz: Samuel. E aí ele
ia até Eli, e Eli falava, o que é isso? Não, o senhor me chamou? Não, não chamei. Volta a dormir. Aí ele falou, isso é coisa de menino, né? Mas ele fez isso 3 vezes. Eli, então, não somente um profeta, era alguém que sabia ouvir a voz de Deus. Ele falou, isso aí é Deus. Isso aí é Deus. Enquanto todo mundo via algo natural, quem tem encargo vê algo espiritual. Ah, está acontecendo uma coisa lá no meu serviço. Só pode ser Deus. Esses dias um irmão ficou chocado comigo, coitado. Ele foi fazer uma entrevista de emprego, ele estava numa expectativa, entrevista de emprego, e a coisa boa, vaga boa. Aí ele foi fazer a entrevista e não passou. Aí ele mandou uma mensagem, pastor, infelizmente não passei na entrevista. Eu escrevi, que bênção. Ele botou, sabe aquelas carinhas, né? Assim, hã? Aí eu falei, claro, irmão, Deus só pode estar planejando uma maneira. Não, você já é abençoado, aleluia. De surpreender você, irmão. Agora eu mudei, adaptei para a nova aliança. Versão revista e corrigida. Porque você já está abençoado, mas Ele quer te surpreender. Pastor, você tem versículo bíblico para isso? É claro, irmão. Vê se eu vou falar uma coisa que sem versículo bíblico. É Efésios 3:20. Ele vai fazer infinitamente mais de tudo que você está pensando, pedindo ou imaginando. É o seu Deus. Ele está preparando uma maneira de surpreender você. Você está vindo lá com o fubá, ele já vê com a broa prontinha, quentinha, está te servindo, filho. Onde que está aí? Com queijo, é claro. Onde que está isso? Lá em João 21. Está lá os discípulos lá na pescaria. Falou, oh, meu Deus, olha lá, está lá pescando. E eu estou aqui na praia, o peixe já está assado e o pão já está aqui feito. Vem para cá, meu filho, é muito melhor. Deixa eu te surpreender. Essa é a nova aliança. Quantos querem experimentar? Então o encargo, primeiro, é quem libera vida, mesmo vendo a morte. Então, tem um membro lá na sua célula, ele não quer participar, ele não está aí na reunião, você é alguém que tem encargo. Mesmo que a aparência dele seja alguém descompromissado ou descomprometido, você vai liberar vida na vida dele. Você vai profetizar. Quem sabe você não fala, dentre a 1 ano, você vai ser líder dessa célula. A palavra criativa sendo liberada, meu irmão. O quê? Você está louco? Eu nem venho nessa reunião direito, eu nem participo, nunca nem fui lá no prédio da igreja, nem sou batizado. Pois é, eu estou profetizando vida na sua vida. Mas aquele que tem encargo é alguém que sabe ouvir a voz de Deus. Meus irmãos, a Marta, ela não tem encargo, tadinha, ela tem tarefa. E quem tem tarefa, não dá tempo de ouvir a voz de Deus. Porque você sabe, para quem tem tarefa, esse negócio de oração é perda de tempo. Para quem tem tarefa, esse negócio de comunhão, não, eu quero mesmo Salmo 127, é acordar cedinho, trabalhar o dia inteiro para render e dormir mais tarde. Porque você sabe, né? Como disse o pastor Adriano, é do suor do rosto é que come o pão. Já foi, mas eu preguei para você a obra de 3 homens. Você está debaixo da obra de quem? Porque o trabalho de Adão, tinha que suar bastante. Mas e o trabalho de Cristo? O trabalho de Cristo é no descanso. Nós estamos debaixo da obra de Cristo, amém, meus irmãos? Ele trabalha por você. Agora, Eli sabia ouvir a voz do Senhor. Samuel era rapazinho novo. É aquele líder em treinamento que você tem. Eu tenho uma função de supervisor aqui. E a minha função, imagina, a minha célula, eu tenho algumas células. Eu tenho uma célula aqui de RMBH, estão aqui muitos membros dela. São pastores aqui de rede, como o pastor Alex, e outros são pastores, na verdade nem ainda são pastores, estão na função, mas jovens que nós estamos treinando. Como o Marcos Paulo, está lá em Ribeirão das Neves. E tem essa outra célula que está no estado. E aí, quando você tem um Samuel,
que é um rapaz bem consagrado ao Senhor, mas ele não sabe muito bem sintonizar a voz. Aí dá uns fightzinhos. Quantos estão me entendendo? Dá uns fightzinhos. E dá fight entre eles. E dá fight entre o pastor e a ovelha. Fight é briga, né? Contenda, discussão, alguma coisa desse tipo. Aí eu preciso entrar lá. Aí você fala, pastor, mas ele é pastor. Mas pastor também é ovelha. Quantos sabem disso? É ovelha. E às vezes quando vira ovelha, meu filho, aleluia, só o Cristo profetizando vida. Que eu tenho cargo. E aí nós precisamos ouvir a voz de Deus. Quantos querem essa intimidade aqui com o Senhor? Você é alguém que ouve a voz de Deus. E Deus vai enviar para você os mais novos, para você ensinar como ouvir a voz do Senhor. Então, quem tem encargo? Quem tem encargo é quem tem paciência para ensinar o outro a andar com Deus. O menino acordou o Eli aqui, que não era novo. Você sabe, não é bom acordar idoso à noite, não. Eles podem ter, né, Natália, severas reações. E aí o Eli foi acordado 3 vezes. E aí ele não ficou nervoso com o rapazinho. Ele discerniu, Deus está querendo falar com essa pessoa. Eu vou ensiná-lo a ouvir a voz de Deus. Quantos têm esse encargo aqui? Então você está vendo um tanto de coisa. E quero falar aqui de uma última de Eli. A última de Eli está em 1 Samuel, capítulo 3, e versículo 17. Quem está comigo? Deixa eu contar para você a história. 1 Samuel 3, 17. Eli perguntou, que te falou o Senhor? Peço que não me encubras. Assim Deus te faça, e outro tanto, se me encobrires alguma coisa. Presta atenção. Os filisteus estavam atacando Israel. E nesta guerra aqui, esse aqui retornou para contar a Eli o que se passou na guerra. E ele contou que o exército de Israel foi dizimado. Os 2 filhos de Eli morreram. Quando Eli recebeu a notícia que o exército tinha perdido a guerra, ele estava sentado, diz a Bíblia, na varanda da sua casa, em uma cadeira. E a Bíblia diz que nesses dias aqui, a visão de Eli já tinha se encerrado, ele estava um pouco acima do peso. Por isso não é bom ficar acima do peso, você vai ver o que vai acontecer. Aí ele então, na cadeira lá de balanço, recebeu a notícia que o exército perdeu. Ele deu só mais uma balançada na cadeira, normal. Perdeu? Ah, tá. E morreram seus 2 filhos. Balançou a cadeira. Só que aí, esse emissário falou uma coisa. Versículo 18. Ele falou, a arca de Deus foi tomada. Quando ele falou, a arca de Deus foi tomada, sabe aqueles sustos que você leva no trânsito? Minha sogra leva esse susto direto no carro comigo. Eu assusto mais do que ela. Falo, pelo amor de Deus, gente. O que aconteceu? Morreu alguém? Já pega assim, esse susto. Você sabe aí o que eu estou falando. Você deve andar com alguém no carro desse jeito. Então, é aquele susto que te assusta. Você está dirigindo na boa. Aí o Eli recebeu um susto desse. Caiu da cadeira e quebrou o pescoço e morreu. Mas espera aí. Samuel, pois, relatou tudo, nada encobriu. Então disse, ele é o Senhor. Faça o Senhor o que bem parecer aos seus olhos. Preste atenção. Sabe o que aconteceu? A arca foi tomada. Eli não assustou quando Israel perdeu. Eli não assustou quando os filhos dele morreram. Eli apavorou-se quando a arca foi tomada. Sabe por quê? Porque Eli valorizava a arca. Alguém se lembra o que significava a arca? Presença. Esse sacerdote, que nós só víamos coisas ruins nele, parece que tinha algumas coisas boas nele. Mas, moral da história, eu te falei de pelo menos aqui 3 ou 4 delas. Eli, então, valorizava a presença. Ele assustou
ele se apavorou mais com a perca da arca do que a morte dos filhos. Uau! Esse sujeito parece que tinha encargo. Mas você sabe como é que foi o final da história? O final da história é que Eli perdeu o sacerdócio e toda a sua casa. Os filhos morreram num só dia e ele também nesse dia. Por quê? Porque ele recebeu uma exortação do Senhor e não cumpriu. Qual a exortação? O Senhor falou para ele: você está honrando mais os seus filhos do que a mim. Será que o encargo pode ser perdido? Sim ou não? Põe aí para mim Atos 1:20, por favor. Encargos podem ser renovados? Pode também. Encargo, então, é algo que Deus, é um trabalho que Deus deu para alguém que não pode realizar. Por que que Eli perdeu o encargo? Vamos olhar para Samuel agora? Olha o que diz Atos 1:20. Porquanto no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro seu. Na Bíblia de alguém está encargo? Dá uma olhadinha aí na sua Bíblia. Vê se na sua Bíblia está encargo. A palavra encargo é a mesma de ministério, que no original grego é trabalho a serviço de Deus. Se você tem um trabalho a serviço de Deus, você tem um ministério. Fala comigo, ministério. Por isso que nós não trabalhamos com voluntariado. Porque voluntariado não é ministério, é só tarefa. Quem tem ministério tem encargo. Agora, dá uma olhadinha em Samuel. Revista atualizada, né? O pastor Sérgio está informando. Vamos olhar agora para um outro sacerdote. Vamos olhar para Samuel. Em 1 Samuel, capítulo 7 e versículo 15. Por favor, Lucas José. 1 Samuel, capítulo 7 e versículo 15. Será que a obra de Samuel era a mesma de Eli? Por quê? Porque, na verdade, Samuel foi criado aos pés de Eli. Samuel julgou a Israel só quando ele estava afim. Samuel julgou, quer dizer, ele era juiz, amém? Então, o trabalho do juiz é... Então, Samuel julgou a Israel quando ele foi escalado. Irmãos, quando a Bíblia fala todos os dias da sua vida, inclui sábado, domingo e feriado. Ou você acha que a Bíblia está falando ali de quê? De os dias úteis? Quem tem ministério, filho, todos os dias são úteis. Fala para o irmão que está do seu lado. Ministério é preto na folhinha, varão. O que você faz nos seus feriados? Me lembra aí dos seus últimos feriados. Você está aqui na videira, irmão. Você está no Impacto, você está no Encontro, você está no Retiro, você está no Encontro Kids, você está na conferência. Sabe por que você está lá? Porque você tem... Pastor, eu sou obrigado? Claro que não. Fica em paz. Eu falei para você, encargo não é algo que alguém te convida, é algo que Deus dá para aqueles que não podem realizar. Por isso eles precisam da graça de Deus. Por isso eles servem o Senhor com alegria. Pastor, mas alguém está me oprimindo. É mesmo. Se alguém está te oprimindo, é porque não tem encargo. Não tem jeito de oprimir quem tem encargo. Não dá tempo, ele já está lá trabalhando. É ou não é? Esses dias eu passei, eu acho que eram umas 7 horas da manhã, lá na avenida. Como é que é aquela avenida que você treina lá, Dida? Isso, 7 horas da manhã. Estava aí fazendo uma viagem missionária. Você estava lá 7 horas da manhã na chuva treinando. Aí eu falei, não era pastor Edson? Aí ele falou, olha lá o Carlos, lá o Dida.
7 horas da manhã, na chuva, treinando. Eu falei, isso é encargo. Ele achou, claro, futebol é encargo. Não é não? Porque eu não vou ficar lá 7 horas da manhã, na chuva. Não vou. Então só pode ser algo que ele recebeu da parte de Deus. Alguém vai ficar na chuva aqui 7 horas da manhã no sábado? Nem se me pagar, meu filho. Mas paga para ele, mas eu não fico. Você está entendendo? Então, não vou orar não, fique em paz, eu te abençoei. Eu falei, isso aqui é encargo. Só pode ser. Por quê? Porque você não escolhe, não precisa. Tadinho do irmão, está oprimido. Não, ele estava oprimido não, ele estava lá assim, ó, pulando e fazendo os testes e tal. Irmão, se você está oprimido, é porque você precisa renovar o encargo. Ninguém consegue oprimir alguém que tem o quê? Encargo. Agora, vamos para outro então. Sabe o que eu estava meditando esses dias? A Bíblia diz, lá em Marcos 3:20, que foram prender Jesus, os da família dele, hein, pastor Adriano? E era crente. Os da família dele era crente. Foi prender Jesus, porque falaram, lá em 3:20 de Marcos, que ele não tinha tempo nem para comer. Vamos prender lá o Azemarzinho. Assim que eles me chamam. Porque tá louco, não tem tempo para comer, e tal, e tá perdendo os cabelos, e tá ficando magro, e rarará. Prende ele, deve estar louco. Aí, sabe o que eu estava pensando? Jesus falou o seguinte, eu trabalho porque o meu pai... Interessante. Será por quê? Porque ele tinha encargo. Agora vamos lá para o livro de Jó. O Senhor perguntou para Satanás, Satanás, de onde vens? O que Satanás respondeu? De rodear a terra e passear por ela. À toa. O Senhor trabalhando e o Satanás à toa. Pegou? Você não está autorizado a ver alguém à toa e falar, Satanás. Mas está na Bíblia. De onde você vem? Eu estou rodeando a terra e passeando por ela. Ah, é? Gracinha. E o Filho de Deus trabalha até hoje. E outra coisa, ele tem profissão. Ele é advogado, não no céu. Trabalhando até hoje, intercedendo em favor dos santos. E o Satanás continua fazendo a mesma coisa, nada. Olha, percebe? Um tem encargo e o outro não. É assim, meus irmãos. Por isso você, líder de célula, não está autorizado a oprimir ninguém. Mas você está autorizado a exortar em amor, como Jesus exortou lá em Lucas 10:38. Marta, Marta, você está aí com muita tarefa, Marta, renova o encargo, renova o seu coração, vamos para a conferência, aleluia. Não, mas sabe que eu vou te falar de um encargo atual, porque sabe um sinal de quem tem encargo? Quem tem encargo, admira o encargo do outro, valoriza. Eu admirei lá o irmão treinando, sábado, era 7 horas da manhã, na chuva. Quem tem encargo admira o zelo do outro para o encargo que ele tem. E quem fala isso é as Escrituras. Vê um homem perito naquilo que faz, será colocado entre os nobres e não na plebe. Então, quem vê o outro falando com a boca boa, trabalhando com a boca boa, no negócio dele, na atividade dele, ele reconhece rapidamente. Esse aí é alguém que tem encargo. Quem não tem encargo, critica, zomba, faz chacota, porque ele mesmo não tem. Mas quem tem o encargo, vê o outro que tem também e valoriza. Porque a Escritura diz que cada um permaneça naquilo que foi chamado. Permaneça em paz. E quando você vê o encargo do outro, ao invés de criticá-lo, você fala, gente, a obra de Deus é maravilhosa, né? Graças a Deus que Deus deu o encargo para esse, aquele outro para o outro. Eu fico vendo o profeta Reinhard, ele é um profeta. Ele já foi pastor de uma igreja local durante muitos anos. 20 anos.
Mas hoje o ministério dele fluiu para um ministério profético. Eu vejo o encargo dele para com esse ministério. Não é o meu, é o dele. Mas quando você vê o encargo que o outro tem, rapidamente quem tem encargo reconhece. Essa pessoa, ela tem algo da parte de Deus. Quem está me entendendo? Agora, deixa eu falar algo com você que talvez você não percebeu. Como encargos são dados da parte de Deus para quem não é capaz de executá-lo, é necessário fé. Sabe por que algumas vezes você se sente desanimado? Porque você não aprendeu que encargo só é renovado pela fé. Vou entrar lá dentro da sua casa agora para te mostrar como que um encargo só é renovado pela fé. Quando um casal tem uma discussão, uma briga, você não vai renovar isso simplesmente com o tempo. Deixa o tempo passar. Não, depois a gente resolve. Você não vai renovar isso, que é um encargo. Quantos creem que o casamento é um encargo da parte de Deus? Para quem não dá conta de mantê-lo. Você está nesse time? Tem que clamar a Deus ou não? Não é muito, né? Agora, como que você renova isso? Esse encargo que está lá dentro da sua casa? Como você renova todos os outros? Pela fé. Não é pela vontade. Eu não estou com vontade nenhuma de conversar com ela. Mas pela fé, você vai conversar. Eu não estou com vontade nenhuma de pedir perdão. Amanhã eu peço. Não, amanhã a vontade não vai aparecer. Você vai fazer isso pela fé. Eu não estou com vontade de liderar essa célula. Eu também não. Mas nós vamos liderar pela fé. Quando você faz algo pela fé, o encargo é renovado. Porque você entrou na maneira de Cristo trabalhar. Você entrou na maneira da nova aliança funcionar. Então, eu queria terminar esse momento com os irmãos. Queria chamar aqui a nossa equipe de louvor, gloriosa, aleluia. Completa, poderosa, renovada. Esses equipamentos novos, poderosos, de última geração. Essa bateria nova, esse teclado novo, essas caixas renovadas. Fabrício? Eli profetizava vida. E você é alguém que tem encargo. Nesse prédio aqui do Domingo Kids com porcelanato, aleluia. Para as irmãs. Isso é poderoso. Agora, isso é encargo. Qual é um outro sinal de encargo? Você nunca está satisfeito. Você sempre quer fazer mais. Você está pensando em maneiras de agradar o amado. Você está pensando em maneiras de edificar aquilo que é fruto do seu encargo. Então, se temos encargo pela a obra de Deus, nós estamos sempre pensando a maneira de melhorar a célula, a liderança, os discípulos, a aula, o compartilhar da palavra, o louvor. Pastor, mas está ruim. Por isso que chegou até a sua mão, porque na sua mão vai ser transformado. Você é a alternativa da nova aliança, não tem outra. Agora, eu queria só despertar você para uma coisa. Encargos chegam da parte de Deus na sua mão. Alô? Encargos te encontram, não é você que encontra com eles. Porque eles são enviados da parte de Deus. Trabalho. Lembra de Mateus 25? Que o Senhor fala da parábola dos talentos. Quem deu os talentos? Eles encontraram os talentos na rua? Não, Deus deu os talentos. Lembra da parábola dos trabalhadores da vinha? Que o Senhor assalariou os trabalhadores? Quem que assalariou os trabalhadores? O Senhor. Encargos não estão aí jogados pela rua, nem vendidos na prateleira do supermercado. Deus, cuidadosamente, coloca na mão dos seus filhos. E fica observando o que você faz com ele. Sua empresa é um encargo da parte de Deus. Seu trabalho é um encargo da parte de Deus. Sua família, seus filhos, seus discípulos, sua célula, esse ministério.
É um encargo. Se você tem encargo pela obra de Deus, tudo isso está envolvido. Eu queria que você ficasse de pé, porque nós precisamos orar. Sabe por quê? Porque daqui 9 dias, coloca aí, Lucas José, mais de 50 cidades estão vindo para cá. Irmãos, se você, aqui nós temos pessoas que vieram de outros ministérios, gente que tem experiência. Não se planta 75 igrejas com uma congregação como esta aqui. Você sabe, quem faz isso são líderes, não são as ovelhas. Não se faz, só pode ser um trabalho dado por Deus para quem não consegue realizar. Quem não tem estrutura para realizar, recurso para realizar. Agora, será isso uma oportunidade da parte de Deus para nós? Eu creio que sim. Porque nem você nem eu buscamos nada disso. Mas somos uma família de igrejas. E nós somos os anfitriões desta célula chamada Vinha de Minas Gerais, que tem mais de 4.000 pessoas congregando nela, em 75 cidades diferentes, com mais de 100 obreiros, pastores, seminaristas. Você acha que é um grupo como este ou outros que se reúnem conosco na cidade, na região metropolitana, capazes de fazer isso? Não. Estatisticamente, impossível. Financeiramente, também não. De maneira estrutural, piorou. Só pode ser Deus. Então isso só pode ter um nome. Só pode ser um encargo. Só que tem uma outra característica de alguém que tem encargo. Alguém que tem encargo nunca trabalha sozinho. Ele faz parte de um grupo maior. Jesus, sendo Deus, escolheu trabalhar com discípulos. Será que ele poderia fazer o trabalho todo sozinho, meus irmãos? Sim ou não? Claramente, ele é Deus. Mas ele escolheu 12 homens, depois 70 homens, depois 500 homens. Jesus escolheu assim para que você escolhesse também. Não tente trabalhar sozinho, você vai ficar igual a Marta, cheio de tarefa, com nenhum encargo. Mas como Maria tinha um encargo, ela sabia, Jesus está aqui, Ele está cuidando de todas as coisas. Eu queria orar com você nessa noite, porque eu tenho muito encargo por esse povo aqui. Por você, nem precisa falar. Cada lugar que eu vou, estou louco já para voltar, para estar aqui com os irmãos. Mas o Senhor tem nos confiado, como família de igrejas, um papel que não confiou a nenhuma outra, que pode ter até mais estrutura que nós, até mais força, mas não foi confiado a isso, foi confiado a nós. Pastor, o que você está me pedindo? Eu estou te pedindo o que eu estou pregando hoje, encargo. Eu estou pedindo para você uma coisa que só Deus pode te dar. Se eu pudesse te dar, pode ter certeza que eu daria. Mas eu posso pedir para aquele que nos dá, renovar o meu e o seu, não é só o seu não. Ativar. Tem muitos irmãos aqui, que você tem muitos encargos da parte de Deus, aí dentro do seu coração, mas eles não estão ativados. Mas eu queria orar nessa noite, encerrando esse nosso momento tão precioso de liderança, pedindo para Deus algo que só Ele pode fazer. Senhor, ativa, renova, libera o meu encargo. Ore agora em nome de Jesus. Fale isso com o Senhor. Oh Cristo de Deus, enquanto nós cantamos um cântico, flua no Espírito, flua no Senhor, pedindo para Ele, Senhor, eu não quero ser como Eli, que começou bem e terminou mal. Eu quero ser como Samuel.
que teve o seu encargo todos os dias da sua vida. E que a palavra de Samuel jamais caiu por terra, porque ele não servia a homens, ele servia a Deus. E o seu encargo procedia do próprio Senhor. Você é um líder na casa de Deus. Você tem um encargo separado por Deus. Ministre ao Senhor nessa hora e peça para Ele. Se o seu encargo morreu, Ele é poderoso para te dar vida. Se o seu encargo secou, Ele é poderoso para renová-lo. Em nome de Jesus Cristo, faça isso agora.